Hoje a nossa live é especial para as nutris que desejam trilhar aí essa jornada no universo materno-infantil. Primeiro eu já quero agradecer para todos que acompanharam o nosso workshop Baby Nutri. Eu fiquei muito feliz e honrada pela presença de todos. Milhares de pessoas assistiram o workshop e ver esse interesse, ver essa dedicação dessas profissionais para esse universo materno-infantil é muito gratificante. Nós precisamos cada vez mais de profissionais com esse olhar para atender essas famílias, para atender esses bebês. E poder contribuir de alguma forma para isso é realmente um privilégio, né? Como eu sempre digo aqui, trabalhar com materno-infantil é um privilégio. É um privilégio enorme a gente trabalhar com que brilha os nossos olhos, com que faz a gente acordar todos os dias feliz, porque estamos realizando a nossa missão, que a gente acredita, contribuindo para as famílias. É realmente um mundo encantador, um mundo sem volta, como eu sempre falo e reforço. Quem uma vez é fisgado ali pelo materno-infantil não consegue mais voltar ao seu estado inicial, porque é um mundo transformador, não só na jornada profissional, mas também pessoal. A gente todos os dias aprende algo novo, tem um despertar novo, aprende com os bebês, aprende para a vida, que vai muito além, né, do profissional. Isso é uma consequência. E a gente falou muito como se tornar referência, como iniciar nessa carreira, os desafios, os medos de ter o público específico, mas o quanto isso é importante para você se destacar, para você ter cada vez mais reconhecimento, porque isso é consequência. Quando você faz um trabalho bacana, quando você tem dedicação, quando você tem aprofundamento naquele tema, quando você tem resultado com as famílias, você se tornar referência vai acontecer naturalmente, porque essas famílias vão passar a te indicar cada vez mais, você vai se tornando referência não só para as famílias, mas também para outros profissionais, e isso se dá naturalmente, sem segredo, só fazendo realmente um trabalho com dedicação, bem feito, com empatia, com acolhimento, com escutativa, e isso não se dá e não se encontra nos livros. Não está em tabelinha, não está em protocolo. Está na nossa humildade em aprender com as famílias, e todo o atendimento, cada um é diferente um do outro. Eles nunca serão iguais, porque cada família é diferente uma da outra. E quando a gente conquista a confiança, a gente tem a condição de fazer esse atendimento tão específico e personalizado. E a gente tem a satisfação e o resultado das famílias, que saem felizes, saem confiantes, saem com leveza, compreendendo que essa fase, seja gestacional, seja da amamentação, seja da alimentação complementar, pode e deve ser conduzida com alegria, com leveza, com confiança, da melhor maneira possível. Porque sim, é possível, né? E muitas vezes a família só precisa de um olhar, de alguém que escute suas dúvidas, seus anseios, desmistifique os mitos, segure na sua mão e fale: eu estou aqui, vamos juntas, você é capaz. Apenas isso. E de nada vai adiantar as tabelas, os protocolos, se a gente não tiver essa confiança que a gente transmite com o olhar. Nem é com tabelas, com cardápio quantificado, calculado, mas é com o olhar, com a escuta. E é exatamente essa a nossa proposta. Essa live é muito especial desde ontem, né? Quem acompanhou também ontem à noite. Nós tivemos a Dayana, nós temos a Mari, nós temos a Ju, nós temos a Fabi, nós temos a Aline, inúmeras nutris que estão transformando sua carreira através desse olhar, que passam pelos meus cursos, pelos meus projetos, pela minha mentoria. E agora eu tô fazendo um divisor aqui na minha carreira, um marco mesmo, muito importante, onde eu lancei o programa Baby Nutri, o programa de capacitação para profissionais atuarem na prática clínica com muito embasamento
e com muita confiança. Então, esses 12 anos que eu conquistei até aqui, eu vou repassar para todas, vou segurar na mão de cada uma, para que também possam trilhar esse caminho com muita segurança e com muitos resultados, né? Tanto para a gente quanto para as famílias. E hoje eu tenho uma convidada, eu tenho a Ju, porque nada melhor do que a gente trazer também outras nutris que estão passando, que passaram pelo mesmo que você aí pode estar passando, pelas mesmas inseguranças, pelos mesmos desafios. Ontem a Dayana falou o porquê, né, que ela demorou para nichar, para ela ter o público específico, porque ela tinha medo. Ela tinha muito medo e ela acreditava que atendendo todo mundo, ela teria mais clientes. Que se ela atendesse só um público, ela teria menos cliente. Se ela já atendia pouco, se ela tivesse um público específico, ela ia atender menos ainda. E ela viu que na prática é justamente o contrário. Quanto mais a gente nicha, quanto mais a gente se dedica, se aprofunda em um público específico, mais a gente tem condições de fazer um trabalho bem feito, com resultados e se tornar referência naquilo que a gente se propôs. Seja na materno-infantil, seja na clínica, seja na esportiva, mas é importante a gente entender o que brilha nos nossos olhos, o que faz a gente acordar todos os dias com desejo de mais, de estudar, de se dedicar, que vai ser certamente um divisor de águas também aí na sua carreira, certo? Vou convidar a Ju, que é uma nutri que está nesse caminho do materno-infantil, para ela compartilhar a experiência dela com a gente. Para quem não conheceu, para quem não estava no workshop, o workshop está disponível, está gravado, mas vai ficar por pouco tempo. Então, se você deseja rever, assistir, o link está na bio do perfil, tá? Pode ir lá no link, na bio, clicar lá no Oi. workshop Baby Nutri. Oi, Ju, bom dia. Oi, Kátia, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por Tudo aceitar o bem. convite. Imagina, é um prazer para mim estar aqui falando hoje, né, sobre o que a gente tanto ama. Você sabe o carinho imenso que eu tenho por você, a admiração pelo seu amor, pela sua dedicação. E agradecer novamente a confiança. E é um prazer você poder compartilhar com outras nutris que também possam estar bem nesse momento, né, que você estava Sim, desejando iniciar, mas talvez insegura, talvez sem saber por onde começar. Então, conta um pouquinho pra gente, Ju, como foi a sua trajetória? Desde a faculdade, você já sabia que você queria fazer materno-infantil? E pode se apresentar também, fica bem aham. à vontade. Para mim é um prazer também estar aqui hoje, porque todo mundo sabe, eu deixo bem explícito a minha admiração por você, né, e o quanto você foi importante para todo esse processo, né? Obrigada. Na faculdade, eu achava que minha paixão era a UAN, né? Então a gente acha uma coisa e saí da faculdade e tudo, fui para a UAN, fiquei 2 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir para a área clínica. E aí me apaixonei, descobri materno-infantil, mas não tinha descoberto a Kátia ainda, né? E aí a hora que eu te conheci, eu falei, nossa, pelo Instagram, eu falei, meu Deus, acho que é isso. Aí deu aquela pontadinha no coração e falou: realmente, é isso mesmo. Aí logo surgiu a mentoria e foi a oportunidade que eu tinha de me aprofundar um pouco mais e de ter esse olhar diferenciado. E foi a partir da mentoria que o brilho nos olhos despertou totalmente de um universo incrível, né? E a partir da mentoria, eu não tinha, né, Instagram profissional. Foi na mentoria, no dia da mentoria que eu fiz. E você sabe, é uma das minhas dificuldades, né, essa parte do Instagram, tudo. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar materno infantil na frente, né, como minha prioridade, é, e me identificando como, né, essa parte materno infantil, o retorno vem, né? Começaram a me procurar, começaram a me indicar também, então isso foi muito importante. E tudo por conta desse amor que a gente consegue transmitir, tendo contato não só com as famílias, mas também aprofundando na parte específica, né? Então, buscando um atendimento diferenciado,
com a escuta ativa que você sempre fala, né? E isso faz a diferença. Você pegar na mão da mãe e falar, tô com você, te apoio em tudo que você quiser, né? E que for o melhor para sua criança. E levar esse diferencial, né? Que Uhum. é o olhar humanizado, a autonomia, né? O empoderamento da mãe e mostrar a capacidade da criança, né? Que é o mais importante, assim, que Uhum. muitos profissionais esquecem desse lado, né? E é tão Uhum. importante. Sim, muitas vezes a família chega no nosso consultório, eu vejo muito isso em outros profissionais e queixa das próprias mães, onde o profissional não olha para a criança, Uhum, não olha para o bebê, sendo que a criança, o bebê, eles são protagonistas, né? A gente precisa ter essa atenção para eles, não apenas para os pais, mas olhar uhum, também para essa criança, conversar com essa criança, avaliar essa criança de forma ampla, não apenas uhum. com um valor, o peso, por exemplo, na curva, né? E quando você chegou na mentoria, Ju, você estava trabalhando como? Como era a sua atuação? A minha atuação era geral, né? Eu trabalho, na verdade, num convênio e também faço particular. Meu particular todo voltado para materno e infantil. No convênio eu ainda atendo, né, geral a demanda. Mas antes eu atendia geral no particular também, né? Então eu fazia integral, fazia idoso, tudo. A partir do momento que eu puxei só materno e infantil, eu não precisei nem divulgar, sabe? Falar, olha, no meu particular eu só faço materno e infantil, porque todo mundo que me procura é para atendimento materno e infantil. Então eu não tenho mais a procura, né, de idoso, e isso no início, né, antes de conhecer, de ter a mentoria e tudo, isso me preocupava muito, porque eu falava, meu Deus, eu sou de uma cidade pequena, né, interior de São Paulo. Então eu falava, meu Deus, se eu nichar, eu não vou atender ninguém, porque nunca vi mãe procurar nutricionista, nunca vi ninguém falar que via na nutricionista pequenininho, na gestação. Falei, eu não vou ter atendimento. E foi pelo contrário, né? Foi ao contrário. Eu duplicou assim a quantidade de atendimento, triplicou. Tem vezes na semana, né? Agora que a gente tem esse atendimento online, tem vezes na semana que eu consigo marcar só para outra, na outra semana, assim, não consigo fazer no na mesma semana para atender essa mãe, porque além de tudo a gente aprende um atendimento diferenciado. Então é o que a Kátia sempre fala, não dá para a gente fazer um atendimento materno-infantil de qualidade em uma hora. Né? Então, em uma hora passa voando, quando você vê seu atendimento já foram com 2 horas, 2 horas e meia, de uma forma onde você não tem aquele protocolo de contagem de caloria, de montar esse cardápio quantitativo, né? Então, é muito mais dinâmico. A mãe nem percebe, né, o horário do atendimento, conforme vai acontecendo. E isso é maravilhoso, né? A hora que você falou que a gente começa a ter esse atendimento voltado para a criança, isso faz toda a diferença. Já ouvi várias vezes durante a consulta que a mãe fala, mas nossa, você é a primeira que conversa com meu filho, né? Ninguém tinha conversado com ele ainda, eu nem sabia disso que ele falou. Então, assim, às vezes nem perguntou para a criança mesmo, né? Nem deu essa oportunidade. E um dos diferenciais também é a questão do peso, né, que a gente aprende muito na mentoria, porque na faculdade a gente aprende todas as partes de gráfico, de avaliação nutricional, isso é muito importante também. Mas é muito importante a gente olhar a criança além do gráfico, né? Como você diz, não é só um ponto na curva. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes as mães estão preocupadíssimas porque a criança não ganhou peso naquele mês, porque não cresceu naquele mês, porque está abaixo ou acima da curva. Então, isso é muito importante também. Então, durante o atendimento, você consegue passar essa confiança e você consegue ter esse retorno, porque uma mãe começa a falar para outra, né? Então, vai lá porque ela faz diferente, ou liga para ela, manda uma mensagem, porque ela sempre vai poder te orientar. Então, isso é muito bom, né? A gente conseguir nichar e se tornar referência é com passa a ser referência sem focar tanto nisso. A gente só foca no bom atendimento mesmo
em dar o melhor para aquilo que a gente está fazendo, né? Exato, Ju, eu fico emocionada. De verdade, eu fico assim com o coração transbordando em saber que a gente tem essa confiança, né? Às vezes a Sim, gente fica tão protocolada em colocar o bebê na curva e a gente não sai pronta assim da faculdade. não. A gente não sai com essa confiança e por isso que muitas nutris têm medo de atender bebês. Tem medo porque acha que é uma coisa muito complicada, muito difícil, que é cheia de gráfico. E é o contrário, né? Os Uhum, bebês, eles apresentam um desenvolvimento incrível. Eles já sim, são prontos para se desenvolver. Basta a gente muito. confiar e permitir. Então, ter esse olhar Exato. da confiança, e essa palavra eu falo, repito, enfatizo, porque é o ponto-chave de tudo. É o Uhum, ponto-chave do nascer, do mamar, do comer, a confiança. E conquistar essa confiança é inestimável, porque ela é um marco, né? A gente é uhum, o antes e depois. Quando a gente conquista isso, é um mundo sem volta. E saber que a gente pode contribuir, né? Que você já tinha esse olhar, já atendia, mas só faltava um pouquinho para você se encorajar. E é só o começo. O nosso encontro foi o ano passado, né? Tá muito recente e você já teve uhum, tantos resultados. Não tenho dúvidas que é o início, só a sementinha de uma carreira brilhante que você está sim, construindo, que você está conquistando, com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muitos resultados, porque é isso que a gente deseja, né? Os sim, resultados dos nossos clientes são os nossos resultados, e isso se dá naturalmente com um trabalho bem feito. Ju, exato. como você mesma disse, você não precisou nem divulgar isso. Uhum, Isso naturalmente acontece. Quando a gente se posiciona, quando a gente se propõe, agora eu vou me dedicar para isso, é como se fosse mágico, né, Ju? A uhum. gente atrai, não tem outra forma. E as mães vão repassando uma para outra. E como você considera hoje o seu atendimento, né? O que você despertou na mentoria, agregou no seu material de trabalho, a sua consulta teve um diferencial do antes e depois? Como é a sua consulta hoje? Uhum. Totalmente diferente, né? Era uma consulta antes da mentoria e hoje é outra consulta. A partir da mentoria, com essa visão geral, né, da criança fora da curva, porque antes eu pecava nisso também. Primeira Uhum. consulta, pesava o bebê, colocava ele no gráfico, mostrava para a mãe, mas já falava, né? A curva não importa tanto, mas não tinha totalmente essa segurança, né? Eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso para uma mãe que ela escuta do pediatra, que ela vê tudo é curva, né? E Uhum. então eu falava meio insegura. Aí após a mentoria, primeira coisa, a mãe já chega, ah, pode tirar a roupinha, né, do bebê? Não, não precisa tirar a roupa, não. A gente vai conversar. Ah, você não vai pesar? Muitas vezes não peso o bebê. Ela já Uhum. vem falar, ah, semana passada eu fui no pediatra, ele pesava 9.600, 8.600. É esse peso que eu vou considerar e não vou fazer essa avaliação antropométrica, né? A gente vai Uhum. fazer uma avaliação do que ela está tendo dificuldade, que muitas Exato. vezes é a introdução alimentar, às vezes um desmame, às vezes dificuldade no próprio manejo da amamentação. Então eu vou escutar toda a queixa dela hoje, vou entender o que ela está tendo de dificuldade e vou dar as ferramentas, os caminhos, como ela pode estar conduzindo, né? E o que me surpreendeu muito, porque a procura para introdução alimentar foi muito grande. E eu falava, gente, não sabia que era tanto assim. E até essa semana eu recebi uma paciente e ela falou assim: ai, a minha bebê já estava com 5 meses e a pediatra falou: não, vai lá que ela vai conduzir sua introdução alimentar. E antes, né, a gente escutava muito dos médicos, né? Não, faz, começa assim, faz desse jeito, né? Orientava e não passava, né, para os profissionais. E a partir do momento que a gente consegue passar essa confiança para a mãe, a gente também passa para os profissionais. Então, a Incrível. gente conduzindo, né, o atendimento de forma respeitosa, de forma muito presente, né? Porque muitas vezes a mãe até queixa que ia na profissional e a profissional ficava só no computador. Então, não, a gente consegue demonstrar cortes no atendimento, a gente consegue demonstrar
os utensílios corretos, porque às vezes a mãe já compra, né, inúmeras coisas para amamentação, para introdução alimentar, e a mentoria me proporcionou isso, né? O simples, o natural é fantástico, é o que o bebê realmente precisa, né? Uhum. Então, mostrar a importância desse desenvolvimento. Então, durante a consulta, muitas vezes a mãe fala, mas ele não leva nada na boca, né? Então eu faço esse teste, né? A gente coloca algumas coisinhas e a primeira coisa que o bebê faz é levar a boca. Aí a gente vai passando essa confiança, né? A gente consegue mostrar para a mãe que ele é muito capaz, né? Uhum. Que a mentoria me fez entender que realmente a única coisa que a criança consegue fazer com 6 meses é se alimentar. Então a gente não deve fazer por ele, né? Aquilo que ele consegue fazer sozinho. A gente precisa ajudar, apoiar, tá ali, mas confiando na capacidade dele também é importantíssimo, né? E no Perfeito. atendimento, para passar essa confiança, a mentoria despertou assim gigante, muito gigante assim a vontade de falar, né? Eu falava para Kátia, nossa, eu saio da mentoria com vontade de gritar para todo mundo, né? O que eu aprendi, o que eu vivi aqui. E é realmente isso que eu faço nos atendimentos. Eu falo para todo mundo o quanto é importante a gente cuidar desse início de vida, né? O quanto impacta não só a vida da criança, mas a vida da família toda, né? Todo esse cuidado, toda essa orientação e esse amor que a gente consegue passar pelo atendimento, né? Uhum. Ai, Ju, que lindo, que lindo, que lindo. É, realmente eu costumo dizer que eu também, quando eu me formei, eu tinha, né, esse medo, eu ficava rezando para os bebês comerem, porque a gente fazia aquela papinha linda, maravilhosa, e a mãe pagava a gente para o bebê comer. Sim, Imagina se o bebê não comesse, que frustração, né? Poxa, a mãe tá me pagando, a gente fez a comida maravilhosa, da melhor maneira possível, e o bebê não comeu. É muito frustrante. sim. E eu não conquistei isso nos livros, né? Isso não veio de recomendações, isso não está escrito em nenhum lugar assim que a gente possa ter acesso no meio acadêmico. Isso vem com a nossa humildade em aprender com as famílias. E aí foram mães incríveis, mães empoderadas, que não aceitavam e não aguentavam mais tantas regras, tantos protocolos, tantas imposições que distanciavam, né, daquele vínculo, daquele olhar que elas acreditam que é o do natural. E aí eu me encantei porque eu já era da amamentação, eu já acreditava na livre demanda, no bebê. E aí o BLW, que a gente chama de BLW, mas é só uma sigla, né? Na verdade, quando a gente entende o que é, isso é muito além. Pode ser que daqui a pouco a gente nem fale mais BLW, mas essa abordagem de confiança, quando a gente se desperta para ela, e para mim foi um encantamento muito imediato, porque tudo se encaixou. Na verdade, não era o estranho, era o que faltava. Para mim, o que não fazia sentido era aquelas regras, eram aquelas quantidades, eram aquelas papinhas, o bebê recebendo, né? Só que eu não sabia, porque ninguém me ensinou na faculdade a estar confiante. Na faculdade eu não aprendi nem sobre engasgos, a estar segura sobre engasgos, né? E aí na prática a gente se depara com essas dificuldades. E aí eu me mergulhei nesse mundo, aprendi com as mães, pude acompanhar o antes e depois desses bebês, que hoje já tem 6, 8 anos, e a gente vê o desenvolvimento e a gente compreende que o comer é o menos importante. O engolir é o menos importante, porque quando o bebê tem um início respeitoso, ele vai comer e vai comer com prazer. Isso vai ser consequência. A gente não tem que ensinar o bebê a comer, porque ele sabe. A gente tem que ensinar a família a ficar confiante que ele sabe comer e proporcionar esse ambiente positivo para ele, né? Por que esse bebê não come na casa dele, chega no seu consultório, ele leva até a boca, ele come? Porque ali está um ambiente seguro, está um ambiente de confiança. Os pais Uhum. estão relaxados no sentido de conforto, porque tem alguém do lado segurando na mão deles. E aí a gente libera o bebê para comer e ele vai aprendendo a comer. É incrível, né? É muito gratificante. E é o meu desejo que todos os profissionais conquistem essa confiança, porque assim mais e mais e mais famílias vão ter essa oportunidade. E igual você também disse, que eu acredito que muitos também tenham essa crença. Ah, mas se eu nichar, eu não vou ter clientes. É o contrário, né? Você Uhum. está podendo vivenciar isso na prática.
esse Sim, crescimento, esse reconhecimento. E quando a gente respeita as famílias, conquista as famílias, a gente conquista os profissionais, o verdade. respeito dos profissionais. Os pediatras são nossos parceiros. Não são Uhum, soberanos e não são nossos concorrentes ou nossos inimigos ou nossos que atrapalham, né? Porque a gente acha que sim, não, a gente tem que parar com essa guerra, com esse olhar. Até as nutris mesmo, materno-infantil, precisam dar as mãos. Somos parceiras. Quanto mais a gente dar as mãos, mais a gente fortalece a nutrição materno-infantil. E todo mundo ganha uhum, com isso. A gente leva a nutrição materno-infantil mais longe e a gente leva a nossa profissão mais longe. Então, sim. a gente ter esse olhar, né, de respeito, a gente conquista não só as famílias, mas os outros profissionais também. E eu vou reforçar que eu não tenho dúvida que é só o início da sua carreira, da sua Sim. trajetória. Só tá plantando a sementinha e já tá colhendo tantos frutos, né, Ju? Tantos Uhum, frutos. muito, Que assim. lindo! Eu vi o seu antes e depois, eu pude acompanhar de perto. Então é uma grande alegria, eu fico muito honrada mesmo. E eu não fiz nada, né, Ju? Você viu que eu compartilhei apenas. Isso já estava em você e só você se encorajou, tomou posse, né? Sim. Colocou em prática, de nada ia adiantar se não colocasse em prática. E o que impactou muito, assim, que eu falei, nossa, é verdade. É quando você fala, né, que conhecimento não tem que ser guardado, e isso é uma verdade, né? E muitas vezes, assim, principalmente a gente de cidade pequena, né? Eu pensava, eu falava, gente, eu vou informar, a mãe não vai me procurar, né? Ela não, eu tô dando a informação para ela. E é ao contrário. A partir do momento que a gente expõe a nossa verdade, que a gente acredita, todo o nosso conhecimento, tudo volta, né? Então a mãe se identifica muito com isso. A gente conseguir passar essa mensagem é muito importante. E a mentoria fez isso, né? Antes eu sabia, né? A gente sabe, a gente tem um conhecimento tudo, mas eu não transmitia. E a mentoria colocou isso dentro do meu coração, né? Então, às vezes, é até engraçado. Vem um assunto assim na cabeça e fala, não, eu tenho que falar, preciso falar sobre isso, né? E aí a gente vai se tornando cada vez mais segura, né, do que a gente acredita e o quanto isso faz a diferença. Então é sensacional e incrível, assim. Tem hora que eu falo pra Kátia, eu falo, não dá pra te agradecer o suficiente por tudo que aconteceu, né? Então, assim, é uma gratidão gigantesca poder ter conhecido você e ter feito a mentoria, porque faz toda a diferença. E ter o seu apoio, né? Porque ainda, né, mesmo a gente ter na prática tudo, tem casos que a gente fica ainda com alguma dúvida e ter o acesso, né, para te mandar, para você mandar a sua opinião, o que você orientaria, tudo, ter como mentora é simplesmente incrível, né? A gente trabalha ainda mais seguro, porque a gente tem com quem discutir. É difícil quando a gente não tem, né? Depois da mentoria, a gente tem o grupo no WhatsApp, a gente tem as conversas, então uma compartilha com a outra. Eu tive o prazer de fazer certificação também em amamentação, e isso é maravilhoso, porque a gente vai passando esse convívio, as nossas práticas, as nossas angústias, assim, e tudo isso vai ajudando muito no processo, porque você faz o atendimento e pensa assim, não é só eu, né? Tem mais pessoas acreditando nisso, e eu tenho quem me orienta, quem me ajuda a todo esse processo. Então é um processo assim incrível que é o início, como né, eu te falo, é um ano só que eu tô nesse universo maravilhoso, mas que eu não abandono por nada e que você vai ter que me aguentar bastante, porque é maravilhoso, assim, é Uhum. simplesmente único mesmo. E ver o resultado nas mães, nas crianças, é simplesmente incrível. Uma coisa que eu aprendi muito com você, né? É pedir foto, é pedir vídeos, né? Porque a mãe nunca vê a evolução. E a hora que a gente vê o vídeo, até aqui em casa, assim, às vezes, porque a gente, quando tem esse despertar, não tem horário,
não tem celular particular, né? A gente passa o contato porque aquela mãe vai ter aquela angústia naquele momento, à noite, à tarde, que ela está trabalhando com essa alimentação da criança. Então, às vezes eu pego o celular e eu vejo uma mãe que me manda um vídeo de uma evolução. É uma alegria, é uma felicidade que às vezes a gente até passa para outra pessoa. Fala, o que que foi? Fala, ai, olha o bebê como ele comeu, olha como... Então, assim, é uma alegria contagiante Transborda, que né? transborda, não dá para explicar, assim. Se tem uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Até esses dias, uma nutri aqui da cidade, ela assistiu o workshop e ela veio conversar comigo. E eu falei para ela que ela não ia se arrepender jamais de fazer isso, né? Porque a gente consegue realmente despertar, ter outra visão, porque muitas vezes a gente tem a visão do consultório que o nosso papel é só a prescrição e que não depende da gente, né? E no materno infantil a gente vê o quanto a gente é essencial, o quanto é importante o nosso trabalho e o quanto as famílias acreditam e confiam. Então é uma confiança mútua, né? Nós no nosso trabalho e na confiança da família, e a família confiando na gente. E você transborda a confiança, né? E você torna as pessoas muito mais confiantes, Kátia. É muito maravilhoso. Ai, Gi, eu fico aqui, ai, emocionadíssima e me passa um filme na cabeça, sabe? Me passa assim a minha história. Lá no início, quando as pessoas me chamavam de louca, de irresponsável, onde já se viu, o bebê vai morrer engasgado, o bebê comendo sozinho, é perigoso, isso é modismo. E hoje a gente pôde levar isso tão longe. O ano passado, em novembro, né, eu tive a honra de estar no congresso, no maior congresso de aleitamento materno e alimentação complementar do Brasil, né, internacional, falando de BLW. Então foi a primeira vez que nós conseguimos posicionar isso num evento tão grandioso. E olhar lá atrás, né, isso começou em 2012, tudo que a gente teve que transpor, porque a gente acreditava muito, porque fazia sentido. É tudo sobre fazer sentido. Então não é sustentável mais. Hoje, esse profissional que se forma e fica preso às tabelinhas, fica preso ao peso, que não consegue transmitir confiança para os pais, que só sabe olhar um protocolo, desculpe, mas não é mais sustentável. Uhum. Porque as famílias estão cada vez mais informadas, cada vez mais encorajadas. E muitas vezes ela não chega até nós porque ela quer uma tabelinha, uma regrinha. Ela quer a confiança, apenas Uhum. isso. E por isso você enfatizou a importância da gente se posicionar, distribuir nosso conteúdo, falar o que a gente acredita, já fazer a diferença na vida das pessoas, seja no consultório ou não, através de uma Uhum. informação, de uma live, de um post, para impactar essa família, para fazer diferença na vida dessa família. Isso vai fazer com que ela te procure muito mais segura, porque ela já Uhum. sabe que você é uma boa profissional, que você fala a língua que ela deseja, que você apoia a amamentação, que você apoia o respeito. Então já é um passo a mais para ela agendar uma consulta confiante, porque ela sabe Uhum. a qualidade que ela vai receber na sua consulta, né? Que é o que ela busca. Uhum. Então, olhar isso, olhar essa trajetória, olhar esse filme, me emociona, né? Porque ai, não foi fácil, né? A gente teve que ter Não. muita coragem para se posicionar, para remar contra a maré, até hoje, Uhum. né? Ainda as pessoas, muitos olham com estranheza. E quantas vezes a gente não recebe famílias que falam assim: ah, eu fui, desculpem os profissionais, os pediatras, porque tem pediatras incríveis que têm minha profunda admiração, que são amigos da amamentação, que são amigos do bebê, são nossos parceiros, mas infelizmente tem aqueles pediatras que ainda estão nos protocolos. E a mãe vai na consulta e fala assim pra gente, né? Você já deve ter ouvido isso com certeza. Quem é nutrimaterno infantil, se não ouviu, vai ouvir. Ah, eu fui na consulta do pediatra, mas só para pesar e medir, porque o que ele falou entrou por aqui e saiu por aqui. Ele falou: ah, tá Sim. comendo? Eu falei: tá. Tá fazendo a papinha? Tô. E eles nem argumentam mais, porque já sabe que aquele profissional não está encorajado, não está confiante, não teve a humildade, né, para aprofundar, porque muitas vezes as pessoas criticam o novo, o bebê comendo sozinho, o respeito, porque eles não querem ter o trabalho
para ter a humildade para estudar novamente, para falar, olha, eu fiz até aqui dessa forma, mas agora a gente pode fazer melhor. Tem que ter humildade para fazer isso. E muitas vezes é mais fácil criticar. Falar, isso daí é modismo, isso é perigoso. Vamos fazer como eu sempre fiz. Mas as mães não aguentam mais isso. As mães não querem mais isso, né? Elas querem esse a mais. Então, um beijo enorme para esses pediatras que são nossos parceiros, que entendem a importância da alimentação respeitosa, que apoiam a amamentação, porque a gente soma. E as famílias ganham, e os bebês ganham, porque não faz sentido. Não entra na minha mente, né, um profissional, um pediatra que faz assistência materno-infantil não apoiar a amamentação. Não entra na minha mente. A gente não trabalha com saúde, com prevenção. E qual que é o melhor? O número 1, o alimento mais completo, o único que tem anticorpos? O leite materno. Então é nosso dever, é dever do nutricionista, é dever do profissional pediatra, é dever do odonto pediatra, que muitas vezes orienta desmame precoce. É dever de todos os profissionais que fazem assistência materno-infantil. Mas tem que ter dedicação, tem que ter confiança, tem que ter aprofundamento, né? Tem que ter verdade, tem que ter esse olhar para o natural, tem que ter respeito. E muitas vezes a gente quer só a praticidade, né? Porque é dedicação. Mas a gente pode falar que é muito gratificante, né, Ju? É demais. E da mesma forma que você falou, que às vezes você recebe o videozinho da mãe, né, da família, e o bebê tá comendo, e a gente transborda e a gente quer mostrar para todo mundo, eu passo por isso também. E às vezes a gente recebe aquela mãe que o bebê já tem 1 ano, por exemplo, e ela passou 6 meses com tristeza, o bebê sem comer, ela achando que tinha algo errado. Poxa, só faltava isso, né? Só faltava uma confiança para ela levar esse momento tão diferente, de uma forma tão diferente. E aí, com um encontro, a mãe já manda vídeo do bebê comendo feliz, se sujando. Fala, gente, olha para esse bebê, o quão a gente pode fazer a diferença na vida dele. Né? Esse bebê estava num contexto totalmente diferente, totalmente triste. Agora ele está comendo feliz. Isso não tem preço, né? Não tem preço. E eu não tenho dúvidas que a nossa profissão vai ser cada vez mais valorizada, cada vez mais incentivada. O melhor investimento que os pais podem fazer na vida do bebê é o início ideal e saudável. E o nosso trabalho hoje, ele reflete para a vida toda. Não tem investimento melhor do que ver o seu filho saudável, comendo bem, porque se temos uma certeza é que o bebê vai comer, que ele vai crescer e que ele vai comer. Nós não temos mais nenhuma certeza da profissão que ele vai seguir, do caminho que ele vai... Nós não temos. Porque muitas vezes não depende só da gente, mas que ele vai comer, a gente tem essa certeza. Bem ou mal, então que ele possa comer bem, né, Ju? Sim, e é um processo, né, de aprendizagem. Então, assim, é o treino. Muitas vezes eu falo para as mães assim, a gente não nasceu sabendo dirigir, né? Então eu uso muito isso. Eu falo, a gente teve que ir para autoescola, a gente treinou, até a gente pegar uma habilidade, né? E a criança também. Então ela precisa treinar, ela precisa se expor a esse alimento para ela entender que realmente é para aquilo, né? Que o alimento alimenta ela, que ela tem que comer, que tem de ser de forma natural e leve, né? Então, é um processo assim que só através da confiança e da informação, do conhecimento, você consegue passar para a família e consegue ter esse resultado. Então, assim, eu falo que um dos meus primeiros pacientes pós-mentoria, que antes da mentoria era uma coisa, né? Ele tinha 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses por aí. Ele só comia papinha. Então, assim, ver a evolução do primeiro vídeo que a mãe me mandou, ele comendo pedaços e depois ele administrando talheres, tendo uma autonomia, sabe, incrível, assim, é simplesmente maravilhoso, recompensador, sabe, é gratificante trabalhar com o que a gente ama e é gratificante ver o quanto é importante para as famílias ter esse apoio, ter essa informação. Muito, muito, muito importante, assim, e é muito gratificante.
Ô Ju, e nós temos também algo em comum, né? Entre várias coisas em comuns que a gente tem, que a gente se identifica. Nós não somos mães ainda. Sim. E que privilégio. Então, você que está aí nos assistindo, que ainda não é mãe, eu posso afirmar que isso vai ser transformador na sua vida pessoal, porque muitas pessoas encontram esse caminho do natural, da leveza, da confiança pela dor. Ou Uhum. porque ela teve um parto roubado, ou porque ela teve uma amamentação roubada, uma alimentação desrespeitosa do bebê, e depois ela tem a clareza que poderia ter sido diferente. E é muito triste a gente descobrir só depois, porque não volta. E aí, claro que a gente precisa trabalhar, ressignificar, e mesmo assim, né, mesmo que a gente não tenha amamentado, a gente pode promover a amamentação para outras mães, ou numa próxima Uhum. oportunidade para a gente. Né? Esse é o grande segredo, é a gente ressignificar isso e Sim. transbordar. Mas a gente está tendo a oportunidade de aprender pelo amor, né? A gente vai poder ter o poder de escolha para a nossa vida. A escolha Sim. embasada, a gente não vai permitir que ninguém roube da gente, porque a gente está bem informada, porque a gente está segura. E a gente pode Uhum. promover isso para tantas mães, para tantas famílias. Porque uma consulta de gestação, ela não é apenas um cardápio. A gente pode falar de parto, a gente pode falar do campeamento do cordão, a gente pode falar de confiança, indicar literaturas boas, falar sobre microbiota, né? Porque o que adianta a gente fazer um Uhum. plano alimentar lindo e maravilhoso se essa mãe Não tá não vai absorvendo ter uma nada. boa absorção? Vai tão além, Uhum. que a gente transborda mesmo, né? E às vezes as pessoas têm receio, mas eu não sou mãe, como que eu vou trabalhar com mães? Uhum. Não precisa ser mãe, não precisa ter amamentado, não precisa. Tantos pediatras trabalham com as famílias e nem mama tem, nunca vão É amamentar verdade. e dão um show de amamentação. Então, o que você precisa é ter confiança, apenas isso, e humildade. E humildade para aprender com cada família, para aprender com cada bebê, para não achar que é dona da razão e querer que todos sigam, né, aquilo que você Sim. aprendeu e está nos livros. Então a gente sabe que isso não funciona, cada família é única, cada atendimento é único. Quando a Uhum. gente conquista isso, quando a gente tem esse despertar, é o mundo sem volta e é o que faz a diferença, né, Ju? Sim, faz totalmente a diferença. E o mais importante que eu sempre comento, assim, eu falo, a gente não tem a nossa experiência. Então a gente não vai impactar aquela mãe de forma ou negativa ou que não seja adequado para ela, né? Então isso é muito importante, porque tem muito profissional que, devido à sua experiência, coloca isso, né, É. na mãe, na gestante, na questão de passar, mas comigo não deu certo, né? Mas Uhum. cada É um difícil, não precisa. Eu também não é amamentei, ó, meu filho tá isso, bem, não tá precisa não. saudável, exato. Então isso é muito importante também, porque a gente consegue passar essa verdade, esse amor, mesmo sem passar por esse processo, né? E quando Uhum. a gente for passar, vai ser diferente também. Às vezes vai ser diferente do que aquilo a gente, né, ensina, tudo, e a gente vai ter nossas dificuldades também, né? E às vezes a Uhum. gente vai precisar de outras nutris materno-infantil, de Uhum. outros profissionais para nos auxiliar também. Mas é incrível, assim, poder falar e orientar e ensinar, mesmo sendo, não sendo mãe, né? Aham. E eu ouvi uma vez, né? Mas nossa, como você sabe tudo isso? Você nem foi mãe. Aí eu, sim, eu estudei. A gente vai aprendendo com as famílias, então a gente vai tendo essa vivência também. Então é muito Uhum. importante. Ô, Ju, qual atendimento que vem na sua mente, assim, de alguma família que chegou muito insegura no seu consultório, que saiu de lá já? Tem algum caso que te marcou muito, que Sim, você queira muito. compartilhar? Muito, muito. Tem vários, né? Que a gente tem vários vídeos no celular. Ainda ontem eu tava falando, falei, meu Deus, meu celular tá cheio. É só criança, assim, subindo. Então, um dos que mais me marcaram foi esse paciente, né? Que ele chegou com 1 ano e 5 meses. Então, assim, na fase que a criança já estaria
super independente, né, com a questão alimentar. E ele só comia texturas pastosas, mesmo, né, às vezes até liquidificada, mas às vezes passada na peneira. E passando confiança para essa mãe, além de tudo, a criança era alérgica, né? Então, assim, a mãe às vezes tinha todo um cuidado, uma preocupação. E criança alérgica, nada melhor do que alimentos naturais, né? Então, alimentação natural, fruta, legumes, verduras, arroz, feijão, carne, né? E aí a gente começou com os legumes. E eu falo muito isso. A gente vai começar por onde? Por onde a família determinar, onde que ela achar que é bom para ela, se é pelo café da manhã, se é pelo lanchinho da tarde, se é pelo almoço, né? Então, assim, a gente vai dando essas orientações. E a gente começou pelos legumes no almoço. E ele começou de início, já pegou, assim. Depois eu vou até falar para ela se ela me autoriza sempre postar, mas eu vou depois postar no meu Insta para vocês verem a evolução do primeiro vídeo dele e do último vídeo dele. Então, assim, ele começou a pegar aquela textura, colocava na boca, jogava para fora, e ela me mandou. Ah, ele não gostou muito. Ele gostou sim, ele só ainda não conhece. Vamos insistindo, vamos confiando nele, vamos dando essa oportunidade. E foi assim uma evolução fantástica. Ele começou umas 3 exposições comer com a mão, né? Então expor o alimento, ele pegar, sentir essa textura. Depois ele mesmo despertou o interesse pelo talher. E ele comia com a colherzinha, tudo lindo. E a mãe montava os alimentos tudo separadinho. E antes essa criança só comia misturado, né? Então ele via o arroz, o feijão, legumes, a carne. Então era um prato colorido, um prato da mesma alimentação da família, porque isso é muito importante. Não adianta a gente querer que a criança coma os 5 grupos e a família só faz uma salada e um legume, né? Então, assim, a gente também colocar isso na confiança da mãe, que ele vai estar bem nutrido, né? Se a gente conseguir colocar dentro da rotina. Porque senão a mãe não faz também, né? Se for algo muito mirabolante, ela não vai fazer. Ela vai fazer por 15 dias, depois, olha, filho, agora a gente come desse jeito, né? E vai passar a ofertar o hábito da família. Então, a gente melhora também, além de tudo, o hábito da família, porque ela passa a ofertar os alimentos mais naturais. E hoje, ele tem uma independência tão grande, uma autonomia, que ela me manda vídeo dele empurrando o cadeirão dele para a mesa e papá, 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 porque ele quer comer, ele aprendeu a comer saudável e com amor, com prazer, que isso é o mais importante. Então, assim, quando eu recebo também crianças que choram, né, durante a alimentação, porque é algo forçado, algo que realmente a criança tem que raspar o prato e não. Então, a hora que a gente consegue passar isso para a família, tudo flui. Então, esse é um dos outros atendimentos que a gente consegue ver essa diferença, essa evolução. Às vezes, pacientes que chegam, a mãe chega e relata que a criança não aceita as carnes, né? Então, na hora que a gente dá a carne na mão da criança, ela aceita, né? Então, assim, foto da criança com a coxinha de frango que eu aprendi com a Kátia, não tem preço que pague. Eles ficam super felizes e é tão maravilhoso proporcionar isso, né? Então a gente vê a alegria de uma criança comendo sozinha e a alegria de outra criança sendo alimentada. Ela não tá tendo essa experiência, né? Então ela tá feliz ali se alimentando? Tá, mas ela não tá tendo experiências, né, com esse alimento, ela não tá se divertindo durante esse processo, porque é muito importante. Não é que muitas vezes a mãe fala, no primeiro atendimento, né? Mas, eu vou deixar ele brincar com o alimento, aí ele vai jogar fora. Não, ele não vai jogar fora, né? Você vai dar só um pedaço de cada coisa que você vai expor, você vai dar 2 opções. Faz parte do processo a criança jogar no chão. É um aprendizado dela. Ela pega o alimento e joga e fala, nossa, olha o que eu aprendi a fazer, né? E muitas vezes a mãe vem barrando isso, né? E aí isso reflete também na alimentação. Então é todo esse processo de orientação que a mãe vai se sentindo confiante, tudo, e depois ela fala. E não é que ele não joga mais o alimento, ele aprendeu a comer, e é porque a gente vai expondo, a gente vai favorecendo todo esse ambiente, né? E vai tendo esse sucesso. Então, assim, teve um outro paciente, assim, que a mãe desistiu de ter essa exposição,
mas é muito mínimo mesmo. A maioria se rende porque vê o resultado, vê a felicidade da criança. Então, assim, é muito difícil aquela mãe que fala, não, eu vou bater mesmo, eu vou peneirar, eu vou seguir a orientação desatualizada. É muito difícil, porque Uhum. ela consegue ver que é realmente a nova recomendação, que é realmente aquilo que dá resultado. E antigamente era assim, né? As nossas mães, eu falo assim, que isso tem muito resultado da gente fazer essa lembrança, né? Muitas Uhum. mães antes não deixavam se sujar a criança. E às vezes hoje a gente tem adultos seletivos, né? É, Hoje temos, exato. às vezes, adolescentes que não se alimentam direito por conta dessa introdução, né? E lá no comecinho eu fico pensando o quão essa mãe vai ser grata eternamente, porque ela tinha uma vivência, uma experiência, e hoje ela tem outra de uma forma tão rica, né? Tão Uhum. leve. É libertador quando essa família atinge essa confiança. Ju, eu quero te agradecer. Eu amo, eu falaria com você a manhã toda Então, aqui. flui, né? E você orientaria, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para as nutris que estão nos acompanhando, que desejam trilhar, passar por essa experiência. A mentoria presencial não vai acontecer, a gente sabe o Uhum. porquê, né? Nós não estamos com os eventos presenciais, mas eu acabei de abrir o programa Baby Nutri, então para essas nutris que desejam, você recomendaria o programa Baby Nutri, Ju? 1000 vezes, gente, façam, vocês não irão se arrepender, assim, é o que eu falo para todo mundo e falei para a Kátia também, é além de crescimento profissional, porque você vai agregar conhecimento, você vai agregar confiança, é um crescimento pessoal, você se torna muito mais confiante, seguro, e você tem aquela vontade, vocês vão ver, façam e depois vocês vão me contar. Parece que é um bichinho que vem assim no coração da gente e fica cutucando. Fala, 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 faz a diferença. E aí a gente começa a fazer realmente a diferença. Então, assim, é libertador poder ter esse contato. E a Kátia está dando essa oportunidade, fazendo dessa forma online agora, né? E podendo abranger muito mais profissionais. Então, assim, eu sou formada há 6 anos, né? Então faz 6 anos que eu me formei e há um ano eu tive o prazer de conhecer a Kátia, de ter esse contato com a materna infantil. Então faz muita diferença. A graduação é muito importante, é um marco na nossa vida, mas as especializações, os cursos, os aprimoramentos são essenciais. E ter essa oportunidade do programa Baby Nutri é simplesmente incrível. E sem falar que a Kátia é maravilhosa, vocês vão ver, porque vocês vão ter contato com ela, vai ter o grupo no WhatsApp, então ela sempre vai estar dando esse aporte, esse apoio que é essencial também para os nossos atendimentos, principalmente para quem está começando. Né? Para quem está começando é maravilhoso também. Obrigada, Ju. A gente combinou isso antes, né? Obrigada, a gente Não. sente a sua sinceridade, a gente sente que é de coração. E eu reforço que você é um orgulho para mim. Eu fico extremamente lisonjeada em poder acompanhar essa trajetória e poder, de alguma forma, contribuir, fazer parte da sua história profissional. Então, conte comigo sempre, sempre, sempre. Eu sempre vou estar aqui no que eu puder contribuir, no que eu puder estar ao seu lado. Conte comigo sempre, tá? Sempre, você sabe disso. Muito Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada de coração. E você sabe também que estou aqui para o que precisar. Muito obrigada, eu sou grata demais a você. E façam, gente, não percam essa oportunidade. Faça o programa. Um beijo, Ju. Um beijo, Um dia até. incrível, até breve. Até para você também. Sucesso sempre, sempre, sempre. Obrigada Beijo. para você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, a live não acabou. Então, se você é novo,